Olá, uma boa noite. A gente começa agora mais uma edição do Sala de Notícias Debate, que hoje convida você a participar de uma discussão sobre saúde e comportamento, sobre obesidade e vaidade extremada, sobre necessidade e desejo. Você sabia que o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de medicamentos para emagrecer? O segundo país em realização de cirurgias plásticas estéticas? Segundo o IBGE, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Cerca de 16 milhões são considerados obesos. E certamente uma boa parte desses não quer continuar no grupo dos gordinhos e nem pode, sob o risco de prejudicar ainda mais a saúde. Muitos têm indicação de uso de substâncias emagrecedoras, são acompanhados por médicos, outros não, e mesmo assim consomem, ignorando os perigos. E esse contexto está no centro de uma polêmica decisão tomada recentemente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que proibiu o comércio de 3 substâncias emagrecedoras e restringiu o uso de uma quarta. Vamos discutir esse assunto. A gente quer saber a sua opinião. Participe do Sala de Notícias Debate, que já está no ar. Vejam essas imagens da atriz italiana Monica Bellucci, de 47 anos. À esquerda, a visão de seu corpo como de fato é. À direita, a fotografia publicada na revista francesa Elle, manipulada por computador para esconder imperfeições. Imagens assim são capazes de convencer muita gente. Em um país tropical como o Brasil, estamos mais propensos à exibição do corpo, de preferência perfeito. Talvez seja esse o motivo para sermos o segundo país no mundo em número de cirurgias plásticas estéticas e um grande consumidor mundial de remédios para emagrecer. Entre eles, a sibutramina, que atua no sistema nervoso central, traz sensação de saciedade e reduz o apetite. Mais da metade de toda a sibutramina produzida no mundo é consumida aqui. Eu tomei a sibutramina e senti dor de cabeça, vômito, palpitação no coração e fui parar no hospital. Aí voltei na médica, ela trocou o medicamento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vem promovendo debates sobre o uso da sibutramina desde que a União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Austrália proibiram a venda da substância. E agora estabeleceu restrições à venda, receitas válidas por apenas 30 dias, um termo de responsabilidade assinado por médico e paciente sobre a consciência dos riscos do medicamento e a exigência de um médico informar à Anvisa qualquer problema que seus pacientes venham a ter. O que interessa para a gente é ter controle e monitorar o uso agora da sibutramina durante 12 meses aqui no Brasil e evitar que pessoas estejam expostas a produtos que não têm eficácia e segurança comprovada. A Anvisa também proibiu a venda de outras 3 substâncias a partir de dezembro. São derivados de anfetamina amplamente consumidos no país: anfepramona, femproporex e mazindol. O Conselho Federal de Medicina considera a decisão da Anvisa uma interferência na conduta médica. Aproximadamente 16 milhões de pacientes estão fazendo uso dessas 3 substâncias que acabaram de ser proibidas. E não existe substituto para essas 3 substâncias. Aí eu pergunto, como é que vão ficar esses pacientes? Bom, para falar sobre o uso desses medicamentos, sobre beleza e sobre saúde, a gente convidou o Dr. Dimitri Omar, diretor da Associação Brasileira de Nutrologia, também vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Estão com a gente também o Dr. Evan Magalhães, cirurgião plástico, médico da equipe multidisciplinar do Hospital Silvestre aqui no Rio, que faz o acompanhamento de pacientes obesos mórbidos, e a doutora Joana Novaes, psicanalista, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio. E você que está aí nos assistindo pode também participar dessa conversa, mandando mensagem, suas perguntas, sua opinião, pelas redes sociais, por mensagens de SMS, pelo chat em funcionamento durante todo o programa. O endereço para acessar esses canais está aí na sua tela, futura.org.br/saladebate. E você pode também assistir esse programa pela internet no endereço futura.org.br/ao-vivo. Uma boa noite para vocês e, antes de mais nada, parabéns pelo Dia do Médico, hoje, 18 de outubro, Dia do Médico. A doutora Joana está parabenizada também, é psicanalista, mas está aqui com a gente. Por coincidência, hoje estamos aqui com médicos, 2 médicos aqui no Dia do Médico. Eu vou começar essa conversa falando aí do tema polêmico, né, da questão dessa notícia da proibição dessas 3 substâncias pela Anvisa e da restrição que foi estabelecida à sibutramina, muito consumida no Brasil, a gente viu na reportagem. O doutor Paulo Giorelli,
seu colega na Abram, falou aí no final da reportagem, pergunta como é que ficam esses 16 milhões de pacientes que estão aí já fazendo uso dessas substâncias que foram proibidas e que necessitam dessas substâncias nos seus tratamentos. São essas as pessoas que realmente precisam e que estão, doutor Dimitri, em tratamento com acompanhamento médico, 16 milhões? É isso? Não há outra forma de tratar essas pessoas sem esses medicamentos? Eu queria que o senhor falasse sobre isso um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, a obesidade é uma doença crônica. É como se fosse, se você para de cuidar dela, automaticamente ela volta. É a mesma coisa do diabetes, se você para o remédio do diabetes, ele volta, da hipertensão ela volta. Só que a obesidade, ela tem várias causas responsáveis por essa obesidade. Desde a hiperfagia, como os transtornos alimentares, como aquelas pessoas que têm a termogênese reduzida, aquelas que têm a saciedade tardia, os genéticos e os mistos. Só que a maioria das pessoas estão enquadradas nos hiperfágicos, genéticos e mistos. Hiperfágicos, para quem não entende... É aquele que tem uma fome excessiva. Ok. E essas pessoas, o remédio indicado para esses casos é o anorexígeno. E, infelizmente, estão tirando os que são esses medicamentos, anorexígenos, essas 3 substâncias que é o anfepramona, que eu quero dizer aqui que anfepramona não é anfetamina. É um derivado anfetamínico que o neurohormônio da anfetamina é a dopamina e o neurohormônio da anfepramona é a noradrenalina. É um noradrenérgico. E a Anvisa prega que é anfetamina. Outra coisa muito importante que nós temos que dizer é que a Anvisa prega que a anfepramona não é reconhecida nos Estados Unidos, não tem registro. E tem registros, sim, nos Estados Unidos. Mas, voltando ao assunto, esses pacientes, em torno de 70%, dependem dos anorexígenos. E com a retirada desse produto, o obeso vai ficar... O senhor está dizendo que dependem desses medicamentos, mas não pontualmente durante o tratamento? Dependem desses medicamentos para o resto da vida? Precisam tomar esses medicamentos para o resto da vida? Não precisa ser, teoricamente, para o resto da vida, mas a obesidade é uma doença crônica. Se você não fizer uso desses medicamentos, pelo menos você não vai ter o início do tratamento do paciente, porque a causa dele é necessário de um anorexígeno, essa causa. Existe, como é o caso do sacietógeno, é o caso de outros produtos que há necessidade de produto. Certo. Nós não temos, a nossa finalidade, pensamento nosso, é que estão tirando a autonomia do médico para decidir o que é o melhor para o paciente dele. E o médico que tem a capacidade de avaliar o paciente e fazer o diagnóstico e, com isso, prescrever a conduta correta. Certo. Agora, nós estamos aí falando especificamente desses 16 milhões de pessoas, mas a gente sabe, até tem um estudo recente da Agência da ONU para Drogas, sobre drogas, dizendo que o Brasil é um dos países onde há o maior consumo, quer dizer, há consumo acima da média dessas anfetaminas, ou derivados de anfetamina, ou derivados anfetamínicos, né, em relação ao resto do mundo. Quer dizer, essa quantidade enorme de remédios não está sendo consumida só por quem precisa, não é, doutora Joana? A gente pode pensar assim, quer dizer, pode imaginar que isso esteja acontecendo? Não, certamente que não, né? Eu acho que você pode colocar aí nessa esteira, né, o que a gente chama hoje em dia de um estado de lipofobia, né, de corpolatria, e aí onde uma série de pessoas vão fazer uso, né, um uso não controlado, né, não cuidadoso, né, por uma simples questão, né, a exclusão, né, socialmente validada que a gente percebe, né, que acontece com os obesos, né, com os gordos de uma maneira geral. Né? Então, acho que isso cria realmente uma histeria coletiva, né? As pessoas ficam... ninguém quer se sentir excluído, e quando eu digo excluído da vida associativa de uma maneira mais ampla, né? Do mercado de trabalho, né? Das relações amorosas. Não é simplesmente não poder ir à praia de biquíni, não poder ir à praia de biquíni. Acho que é um fator sociogênico enorme. Né? E a imagem de sucesso certamente não é, né? Os gordos não encarnam, né? não são representativos. Então, eu acho que tem esse vetor, quer dizer, acho que tem um ethos aí, né? Que interfere esse ethos, né? Que faz com que as pessoas vão, né, à farmácia, e aí acho que tem uma cultura bem brasileira,
né, do próprio farmacêutico também indicar uma série de produtos, né? Agora, eu acho que o mote é esse, é você não se sentir excluído e um pária. Né, agora... Mas, de certa forma, isso não justifica o uso de medicamentos, né? Eu fico pensando assim, doutor Evan, se por esse lado, quer dizer, o fato, essa estatística que mostra que o Brasil é um dos maiores consumidores desse tipo de substância, sendo que uma parte só desses consumidores realmente necessita dessas substâncias, de certa forma, eu acho que aí deve estar se fazendo um uso inadequado desses medicamentos. Por esse lado, a proibição, na sua opinião, não se faz adequada? Assim, eu fico imaginando quanta gente não chega no seu consultório e dizendo assim, olha, eu quero ficar sarada para o verão. Não é assim, ou que chega no consultório do endocrinologista, eu quero tomar um remédio porque preciso ficar magra para o verão. Quer dizer, para frear esse tipo de comportamento, inclusive do paciente, e de alguns médicos também prescrevem de forma inadequada, essa proibição não se faz adequada, de certa forma? A gente observa que esses medicamentos que estão sendo discutidos no momento são medicamentos que têm como característica básica atuarem no sistema nervoso central, né? Visto que os fatores desencadeantes são fatores comportamentais, são fatores neurológicos, talvez, né? Em contrapartida, eu, como cirurgião plástico e recebendo os pacientes em busca desse culto à beleza, da correção das imperfeições, me frustra muito o uso dos medicamentos. Vejo os pacientes que, em uso de medicamentos anoréticos, a falta de sucesso no curso do tratamento, a persistência, é muito grande. Para quem realmente não necessita dos medicamentos, quer dizer, que poderia fazer uma dieta, fazer exercício... Para os que necessitam, para os que não necessitam, eu acho que a médio prazo, eu assisto à frustração, o paciente recorrendo como uma forma mais fácil, uma forma mais breve, menos laboriosa. Olha, aqui temos uma pergunta aqui. A Anália lembra que a obesidade avança no Brasil como problema de saúde pública, né? O doutor Dimitri chamou a atenção logo no início do programa. O IBGE diz que mais da metade dos brasileiros, o Gu também disse, está acima do peso. Há também muitas crianças obesas. A solução é emagrecer todos com remédios? Assim não avalizamos uma conduta onde o remédio é a solução para tudo? Como é que você responderia a nossa amiga, doutor? Bom, olha, cada caso é um caso. Nem todos os casos vão ser necessário medicação. O certo é o seguinte, para você ter um diagnóstico decente, vá a um médico, esse médico vai fazer exames físicos, exames laboratoriais, vai colher uma anamnese decente de você e ver o que vai ser o necessário para você. Por isso nós falamos, não podem tirar a autonomia do médico em poder fazer o diagnóstico e prescrever. Agora, doutor, o paciente também não tem que ter uma postura ativa aí nessa relação, né? Porque a gente sabe que não existe, assim como não existem jornalistas totalmente éticos, não existem médicos também que totalmente éticos. Então a gente vê situações em que o médico prescreve aquela bomba, né? Aquele coquetel que tem mais de um derivado de anfetamina, tranquilizante, laxante. O próprio paciente também não tem que ter uma postura, doutora Joana, doutor Evan, assim, de desconfiar e não simplesmente se encantar pela possibilidade de ficar magro rápido? Fico pensando. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista que ambos, né, paciente e médico, estão inseridos numa cultura que encerra em si mesma, né, um paradoxo. Né? Você tem esse estado, né, de lipofobia que eu estou falando, quer dizer, então você entende, né, que ninguém queira se sentir excluído. Você tem um poder imenso, que também é conferido, né? Eu acho que quando o paciente chega, né, e pede ajuda, isso não é qualquer coisa e pode ser extremamente sedutor também. Então, eu acho que é um cuidado que o médico tem que ter, né? De alguma maneira, não se deixar contaminar, aliás, duas coisas importantes, nem criminalizar a gordura, sensível àquele pedido de ajuda e nem, por sua vez, também se deixar contaminar por aquela ansiedade e responder com esse tipo de medicação. Né? Agora, acho que o paradoxo que eu mencionei anteriormente é da seguinte ordem. Né? Você tem uma cultura que te exige, né, que o sujeito magro, atlético, ágil, é a encarnação da pessoa de sucesso. Paradoxalmente, você tem nunca a comida, né, o acesso à comida, você teve tanta facilidade.
né? Todos os sabores, condimentos, não estou falando só uma dieta que é extremamente rica em termos calóricos, né? E uma cultura também muito sedentária, né? A gente estava aqui anteriormente, hoje o programa vai começar falando do uso que é feito das tecnologias. Quando eu trato criança e adolescente, quando você olha, né, para a rotina, não tem mais exercício, brincadeira na rua, né? São todas atividades muito sedentárias. Videogame, né? Então, fica complicado. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de marcar. Eu acho que a saída é pela via da educação, né, de campanhas educativas para informar sobre os riscos, ao invés de você apavorar, né, criar um estado, né, de alerta, que eu acho que tem que ter, por um lado, porque é um problema de saúde pública, né, e informar essa população dos fatores, todos os fatores de comorbidade associados. Você precisa também criar alternativas para que esse sujeito, né, e alternativas interessantes, sedutoras. Acho mais interessante, sobretudo quando a gente fala de criança e adolescente, né, não ficar prostrado em frente a uma televisão ou um computador. É verdade. O Thales pergunta se existe remédio para emagrecer seguro. Existe comprovação de que eles são seguros? Todos são seguros? Depende do uso, depende da dosagem? Olha, eu acho que simplesmente, Thales, o remédio diferencia do veneno apenas pela dose. E quem está capacitado a dizer que essa dose é o certo ou não é o médico após uma avaliação. Agora, cada caso é um caso. Existem sim pessoas que às vezes tomam certas substâncias que eles de repente não têm nada a ver com o caso, mas ele simplesmente pode ter alguma reação a esse produto, o próprio organismo dele. É onde o médico vai estar ao alcance para trocar essa substância, entendeu? Eu acho o seguinte, que o remédio, eu sempre pus um conceito, o que é remédio? Remédio é toda substância que se toma na hora certa, para o motivo certo, a quantidade certa e prescrito pelo profissional certo. Bom, eu fico imaginando que o remédio para emagrecer, assim como outros remédios também, é preciso fazer uma escolha também em relação aos seus riscos e aos seus benefícios, né, doutor Ivan? Quer dizer, no caso de pessoas que precisam tomar ou que querem tomar, o médico precisa avaliar se aquele remédio vai trazer mais riscos ou mais benefícios. Funciona assim, deveria funcionar pelo menos, né? Sem dúvida. Eu acho curioso que os consultórios, a sala de espera dos consultórios acabam espelhando o profissional que os está acolhendo, né? Você vê o profissional que faz uso indiscriminado, que usa isso de uma forma sedutora, ele tem um público, aquela paciente, ela vai indicar um outro que gostou daquele perfil. O boca a boca corre, né? E o outro de boa conduta, idem. O boca a boca. O boca a boca corre, né? Mas o boca a boca funciona quando está um tratamento que houve um êxito de uma maneira correta. Porque também a mesma boca a boca que eleva uma pessoa, ela abaixa a pessoa. Por isso que você tem que procurar o profissional certo. Mas é fascinante, fascinante quando uma amiga se apresenta para outra com um emagrecimento sensacional, uma perda de 15 quilos. Quem foi que fez isso com você? 3 meses. Quem é esse mágico, né? Mas é isso que é importante. E lá ela vai. E tem mais outro fator aqui que uma amiga aqui, a Ana, no chat, ela está perguntando, é o seguinte: e nós que mesmo emagrecendo não temos o tipo físico que a mídia impõe? Quer dizer, que nunca vamos chegar à felicidade como a das pessoas das propagandas. Você tem a questão também do... Essa é uma questão também, né? A questão da propaganda, de como isso influencia, né? Não são só as amigas, mas a propaganda também influencia demais as pessoas. Tem um enquadramento aí muito justo, né? Do que é o bem viver, do que é o passaporte para a felicidade, né? Eu acho que na esteira do corpo, né? Ou do que a gente entende que são esses ditames estéticos, você tem todo um estilo de vida que é vendido e, obviamente, de novo, né, onde as pessoas querem se incluir, querem ter acesso, né, e que, obviamente, está associado a você fazer uso de uma série de bens de consumo, né, que estão associados a você estar magro, né, sair com pessoas bacanas, frequentar lugares glamurosos. Faz parte, né, do ter pacote, visibilidade. Né? É um pacote. Eu inverteria na esteira do que ele está falando. A gente pensa, né, muito o que é pensa na obesidade como doença, né? Mas esquece, muitas vezes, do olhar social em relação ao sujeito que é gordo, que o coloca como doente. Então, quando a gente fala, né, você precisa olhar caso a caso, né? Uma droga que pode não funcionar para um, né, pode funcionar para o outro, enfim, um uso responsável.
Você também tem que lembrar que esse sujeito, se esse sujeito precisa, onde é que ele está enquadrado? Porque, de repente... Né, ele está feliz, assim, ou não? Eu não sei nem se ele está feliz. Eu acho que você precisa entender, antes de medicar, qual é o lugar que a comida ocupa para esse sujeito. Que é absolutamente subjetivo, tem a ver com a história de vida, né? A razão pela qual uma anamnese bem feita é tão interessante, tão necessária, né? Quer dizer, porque eu acho que o que para o espírito, né? Acho que a obesidade também virou um sintoma coletivo, né? Tanto de medo como o fato da população engordar, claramente, né? Vinha engordando nas últimas décadas. Como você, quer dizer, ninguém quer ser excluído, ninguém quer ser alijado, quer ser visto como um transgressor, que eu acho que é muito como o obeso ele é visto, né, no imaginário social. Isso eu acho um problema. Tem duas questões aí. Tem a questão da aceitação social, da aceitação que ele tem de si na sociedade em que ele vive, e a questão da saúde, né? Quer dizer, se aquele excesso de gordura faz mal para ele, é preciso tratá-lo como uma questão de saúde. Isso é que vai determinar essa corrida absolutamente descriteriosa das pessoas em relação aos médicos, às farmácias, ao uso indiscriminado das medicações, né, que vão emagrecer. É esse horror à gordura, essa exclusão, isso é que eu acho que é um ponto para a gente pensar, que ajuda a combater. E é isso que vai determinar se o uso vai ser responsável ou não. O gordo bem-sucedido é o gordo que emagreceu, né? O Jô Soares, ele caiu na televisão e não emagreceu muito. É como eu estava falando, mas o grande problema também é o seguinte, é fácil falar para ele o seguinte: faça um exercício, corrija a sua alimentação, faz um trabalho psicológico bom. E quando ele tem um problema genético? Caso a caso é preciso ser analisado. E quando ele tem um problema de hiperfagia? É preciso ser analisado. Então, é analisar cada caso. Agora, tem uma coisa. Eu já fui obeso. E o obeso, infelizmente, se sente discriminado. Como a doutora E falou. nós não queremos tirar isso, doutora. É isso mesmo que você falou. Não pode. A sociedade precisa pensar sobre isso. A gente vai fazer aí um rapidinho intervalo agora. Enquanto isso, você que está aí do outro lado pode votar na enquete que está no ar no site do Futura, mandar suas perguntas para a gente. Você pode também participar do chat que está aí em operação durante todo o programa. Nossos contatos aparecem na sua tela. E o Sala de Notícias Debate volta em instantes. Até já. Olá, o Sala de Notícias de Debate está de volta e hoje a gente fala sobre obesidade, uso de remédios para emagrecer. Nesse bloco nós vamos falar também mais um pouquinho sobre o uso indiscriminado de medicamentos em geral, reforçando aí uma cultura comum no Brasil, que é a da automedicação. Enquanto a gente conversa aqui, você pode mandar suas perguntas para a gente, pode também votar na enquete da semana, que é sobre esse tema que a gente está discutindo aqui. Acesse os endereços que aparecem aí na sua tela e entre em contato com a gente. Hoje comigo no estúdio para falar sobre esse assunto estão o Dr. Dimitri Omar, diretor da Associação Brasileira de Nutrologia, o Dr. Evan Magalhães, cirurgião plástico, médico da equipe multidisciplinar do Hospital Silvestre aqui no Rio, e a doutora Joana Novaes, psicanalista, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC. E antes de mostrar para vocês a reportagem que a gente vai falar um pouquinho sobre o uso indiscriminado de remédios e automedicação, eu queria ler aqui, olha, uma pergunta da Laura. Na verdade, ela está dizendo que não adianta muito a Anvisa proibir os remédios para emagrecer porque é fácil comprá-los na internet. Eles chegam na casa das pessoas pelo correio como se fosse um livro comprado online. Qual a solução? Só se as pessoas se conscientizarem que não devem tomar isto, seja comprando numa farmácia física ou virtual. Quer dizer, esse é um grande problema, né? É a forma como chegam os medicamentos. Não, na farmácia não se pode, o controle é restrito, mas na internet se pode tudo. Quer dizer, essa é uma preocupação dos médicos, né, forte em relação a essa medicação? Sim. Ou outras também, né? Outros tipos de medicação, porque, enfim, o paciente toma indiscriminadamente, né, por conta própria. Olha, é muito preocupante, sim. E outra coisa, além de via internet, o que a gente sugere é que houvesse maiores a fiscalização fosse aumentada pela parte da Anvisa. Porque é o seguinte, infelizmente, as nossas fronteiras, quer dizer, felizmente as nossas fronteiras são imensas, porque nós somos grandes, mas infelizmente o governo não tem condições de fiscalizá-los todos. Tanto por fronteira terrestre, marítima e por ar, todo dia está chegando aí.
o produto. E tem uma questão assim, que acho que é preciso prestar atenção, né? Eu fico imaginando se é uma preocupação da doutora Joana, que trabalha com o apoio psicológico dessas pessoas que tomam esses medicamentos, o doutor Ivan, que também, de certa forma, está em contato com esses pacientes, que esses remédios podem ser falsificados, né? Então é preciso prestar atenção nisso, né, doutor Ivan? Sem dúvida. Sim. São remédios que... Agora, por exemplo, hoje eu estava comentando com vocês antes do programa que eu ouvi uma notícia no rádio dizendo que hoje foi apreendido uma grande quantidade de remédios para emagrecer em São Paulo, vindos do Paraguai. Né? Isso é uma coisa para se falar para as pessoas. Olha, se você toma esses medicamentos, você fale com o seu médico. Primeiro, você precisa tomar. E segundo, saiba onde comprar e com a receita médica adequada, né? Porque senão realmente é muito perigoso. Como eu falo, estão tirando um produto da legalidade para, de repente, poder surgir maior a ilegalidade. Bom, ainda sobre o uso de medicamentos, saiu recentemente, como eu disse no primeiro bloco, um relatório aí do Escritório das Nações Unidas sobre drogas, que revelou que o consumo de anfetaminas e analgésicos no Brasil é maior do que a média mundial. Tem alguma coisa errada por aí, né? Independentemente do tipo de remédio, será que isso é fruto simplesmente de prescrição indiscriminada por parte dos médicos ou de uma